Mas tudo bem com vocês? Ah, mas estou aprendendo, tá? Bom, hoje nós vamos falar de poesia. Você gosta de poesia? Você sabe o que que é poesia? A gente vive, convive com a poesia em todo o tempo, né? Poesia tem a ver com leveza, com beleza, com alegria, né? Olha só, e hoje a gente vai falar de poesia, tá certo? Olha só, essa foto que eu trouxe para vocês, essa fotografia, esse retrato. Assim que se falava, né, antigamente? Retrato, pois é. Aqui você tem dá para ver que é uma imagem da Idade Média, tem um rei lá atrás, olha só, ele está com a coroa, ele está com a mão no queixo, observando aqui a corte sendo feita a uma bela dama por um belo rapaz que segura na mão o quê? Uma lira. Isso é uma lira, né? O lirismo. O lirismo é que gênero literário, gêneros literários que nós estudamos. Tem o lírico, tem o épico, tem o dramático. E hoje a gente vai falar desse lirismo dentro da poesia, tá? E uma primeira curiosidade. Você sabia que a poesia surgiu na Grécia e significa criação? E ela é tida como a arte de escrever em versos e tem poder de modificar a realidade, segundo a percepção do artista. O artista é aquela pessoa que vai apresentar a nós, ao leitor, seja de textos escritos, seja de escultura, de pintura, a sua subjetividade, a sua visão poética das coisas. A beleza, às vezes tem gente que diz assim, eu não sei, eu não entendo poesia. E isso faz parte do nosso dia a dia. Nós nos deliciamos com a música e tem muita música cheia de poesia, né? Cheia de lirismo. Roberto Carlos, essa é uma canção que todo mundo conhece. Ele diz assim, quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando para você, as mesmas emoções sentindo. Eu acho muito interessante essa canção porque ele diz assim: histórias de uma vida, né? Momentos que eu não esqueci. Então, quem de nós não tem memória? Quem de nós não tem uma história linda para se contar? E às vezes está com uma poesia dentro de si e nem percebe. Então, tudo aquilo que você cria subjetivamente, onde você vai apresentar o seu ponto de vista de uma forma trocando e associando palavras, seja em melodia, seja em rima, seja em verso, você está criando, você está fazendo poesia, certo? Hoje nós vamos falar da poesia, tá? Para iniciar a nossa aula, que é a poesia palaciana, que é a continuação ainda dessa segunda época medieval, tá? Conceito de poesia, característica dessas poesias e a poesia em si, as produções, tá? Primeiramente, nós vamos falar desse tipo de texto, tá bom? Desse gênero do discurso, tá certo? Eu já falei disso aqui. Então, olha só. A poesia, gente, é uma das sete artes tradicionais, pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos. Ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor, como a do leitor. Poesia, segundo o modo comum de falar, quer dizer duas coisas: a arte, que ensina, e a obra feita com arte. A arte é a poesia, a obra, poema. O poeta é o artífice. Nós mulheres gostamos de nos enfeitar, né? Usamos acessórios. Esses acessórios são feitos por artífices. São artistas que vão criando modelos de anel, de relógio, que a gente vai gostando, vai querendo, né, usar. Pessoas vão criando tiara, modelo de brinco, não é assim? Então, esses são os artífices que criam pela sua subjetividade, desenham. Então, a poesia numa joia? Há. A poesia num texto? Há. A poesia numa música? Claro que há. A poesia num quadro? Sim. Numa escultura? Então, só que para nós o que interessa é essa arte literária, escrita. Você vai ver poesia em aulas com o professor Marcos Dominici, aulas de arte. Né? E a gente está vendo também arte literária. O artífice, que aqui o conceito traz, o nosso poeta, aquele que cria, certo? Nós temos a poesia, que é escrita em versos, nós temos a prosa, que nós já estudamos, né? Prosa regionalista, indianista, que também são criadas por esses artífices, esses poetas, esses escritores, tá bom? O que mais? Eu trouxe aqui uma figura aqui do teatro, né, de belas artes, porque eu falei que a
poesia é uma das 7 artes tradicionais. Aí você fica perguntando, quais são as outras, né? A poesia, ela é uma das 7 artes tradicionais e a gente vai já ver quais são as outras 6, tá certo? A poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico. Lembrando que nós temos o gênero lírico, nós temos o gênero épico, que são as narrativas, as epopeias, e o gênero dramático, que é aquele texto que é escrito também para ser representado. Então, quando a gente fala de poesia, a gente vai se ater ao lirismo, tá? Essa coisa assim, melodiosa, musicalidade. Lembrando que esse tema poesia tem a ver com as produções literárias humanistas, tá? E também falamos da poesia lá na Idade Média, quando falamos das cantigas, que eram poesias acompanhadas de instrumentos musicais. Hoje nós temos essa poesia musicalizada em grandes artistas da nossa música popular brasileira, tá? Eu até já cantei aqui. Olha só, combina, né, a poesia palavras, significados e qualidades estéticas. Nela vai prevalecer o quê? A estética da língua sobre o conteúdo, de forma que utiliza de diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. Quando essa poesia começou a ser produzida, não era uma coisa assim aleatória, não era assim, eu vou colocar essa palavra que vai rimar com a outra e acabou. Não. Tem o aspecto semântico, tem um aspecto fonético, tem rimas que vão, a gente vai ver isso em outra aula, acontecer com palavras no meio do verso. Normalmente, quando se fala em rima, está no final, né? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Essas rimas, assim, normais que nós vemos nos versos nas poesias, assim, dessas populares, enfim. Estou me referindo a poemas onde tem uma metrificação mais apurada, tem uma versificação mais rígida, e nós vamos ver isso em outras aulas. É disso que nós estamos falando, quando o autor diz aqui, ó, utiliza diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos, tá? Significação, função dessa palavra, né? O significado dela, a semântica, a significação dessa palavra no texto, né? A função dela, o sintático, e o fonético, que tem a ver com o som, tá bom? A poesia é dividida em versos, que agrupados são chamados estrofes. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada, por isso a preocupação com a estética, métrica e rima. Então, assim, quando você canta uma poesia, a rima fica em evidência, não é assim? E aí ela nasceu para ser cantada, nós já sabemos que foi quando a gente vê essa questão da arte literária para nós, Idade Média, Portugal, trovadorismo, cantiga de amigo, cantiga de amor, é disso aí, tá? E é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais, é a subjetividade. A voz que vai se manifestar na poesia, né? O sujeito poético e fictício criado pelo escritor é chamado de eu lírico. Eu até cantarolei aqui, o Roberto Carlos disse, quando eu estou aqui. Este eu não é o Roberto Carlos, não é o Daniel, não é o Marcos Dominique, não é a pessoa que vai cantar. É essa pessoa presente nesse texto, é essa pessoa que se apresenta. Eu poético está presente em todo texto poético, que pode até nem ser aquela pessoa que escreveu. Ela pode se basear na história de outra pessoa e escrever, se inspirar e escrever um texto, tá certo? A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registro de poesias em hieróglifos no Egito, 25 séculos antes de Cristo. Na poesia moderna, uma das importantes ferramentas é a metáfora, uma figura de linguagem. A metáfora, gente, é aquela figura de linguagem que usa palavras para fazer comparações. Deixa eu ver aqui.
Vou longe. Vou longe porque eu lembrei aqui de uma pessoa que gosta dessa canção e vive escutando. E você sabe que a música, ela é atemporal. Você pode escutar uma música de 1920, 1940, se ela está no YouTube, então ela é atemporal. Você é luz, é raio, estrela e luar. Uma pessoa não é luz, não é raio, nem é estrela. Isso é uma metáfora para dizer o quê? Que ela aquece a vida do eu lírico, né? Aí depois ele vai dar uma quebrada nessa poética toda que eu não vou falar para eu não. Isso aí é uma questão de ponto de vista. Então, olha só. Entre vários tipos de formas poéticas, temos o dístico, que é um poema de 2 versos, a décima, que é um poema de 10 versos, o soneto, que tem 14 versos, e a ode, que é um poema de exaltação, tá certo? E para quem, quando eu falei o hieróglifo, olha aqui o exemplo de um, é como foram chamados cada um dos caracteres usados como escrita no Egito Antigo. As escritas também se denominam hieróglifos. Então, eu falei agora, né, eu falei há pouco, dessa escrita nas paredes, né, eram os registros 25 séculos antes de Cristo, tá bom? Principais tipos de poesia. Gente, nós temos a poesia lírica, a poesia épica e a poesia dramática. A poesia lírica pode ser traduzida como a maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. A épica é marcada pela objetividade, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta. Eu sempre costumo lembrar de uma epopeia, né? Uma poesia épica é uma epopeia. Os Lusíadas, que nós vamos falar em outra aula, está chegando, vamos falar de Camões. É uma grande produção, uma epopeia. Epopeia, né? Ou poesia épica, é aquela narrativa, né, que conta a história heróica de um povo. Aí chamam de epopeia. E ainda a poesia dramática, que tem como característica a subjetividade e objetividade com opinião do poeta. O gênero lírico é o mais aplicado. A subjetividade é a característica principal deste gênero poético, onde o poeta oferece, por meio de pensamento, a sua visão social de mundo, sua realidade e expressa os sentimentos com atenção à estética, à técnica e à métrica. A métrica é a medida desses versos. Eu falei há pouco, né? Eu falei que versos, estrofes com dois versos é dístico, certo? Mas aí lá na frente nós vamos falar de sílaba poética, que é a quantidade de sílabas dentro de um verso, que não é a mesma coisa das sílabas de palavras que nós estudamos na gramática. É diferente. Nós falaremos disso mais tarde. Então, você já sabe como é que se dá essa questão aí da poesia lírica. É o gênero mais estudado. Normalmente, quando se fala de poesia, você lembra logo de rima, lembra logo de versos, né? Hoje em dia, nós temos poesias com versos brancos, ou seja, versos sem rima. Eu já li aqui de Ferreira Goulart, o preço do feijão não cabe no poema. É um tipo de poesia mais atual, sem versos, não, sem rimas presentes. Hoje em dia nós temos isso. Nessa época, não, você não via nenhuma produção poética sem as rimas. A maioria dos textos líricos está escrito em verso. Além da subjetividade, as características do gênero lírico são estética apurada, linguagem elaborada, atenção e forma, ou seja, disciplina estrutural. Como eu já disse, né? Não era escrever de qualquer jeito, né? Como eles faziam isso, tinha uma estrutura que precisaria ser respeitada. E aí nós vamos falar, eu já falei, estou falando de novo e ainda vou falar de métrica, para nós entendermos direitinho o que é isso aí. Os componentes da poesia lírica são a métrica, já falei, o verso e a rima. E a métrica é traduzida como uma disciplina na estrutura de combinações distintas para a formação de versos, rima, ritmo e estrofes. O verso, gente, é composto pelo conjunto de palavras que vão se submeter ao ritmo, né? Palavras submetidas ao ritmo e que dá origem a outros versos. Pode apresentar pausas, acertos de rima. O verso é classificado segundo o número de sílabas que contém. Até para
para eu fazer uma leitura desse slide para vocês, eu preciso desse compasso. Se nós não respeitarmos a vírgula, os pontos, né, a pontuação de um modo geral, a leitura vai ficar diferente e não vai haver entendimento. Então, por isso existe essa questão estrutural, porque não é assim chegar e ler. Versificar, por isso não está tendo de verso, eu vou versificar, eu vou ler mais com calma, né? Meu avô, quando pedia para eu ler um texto para ele dizia assim, minha filha, leia para mim, alto e compassado, ou seja, não era para fazer uma leitura rápida, eu tinha que fazer uma leitura devagar, do jeito que eu estou falando agora, para que as pessoas entendam o que está sendo dito pelo eu lírico. O verso vai comportar a rima em um conjunto silábico, sendo chamado verso maior, quando por 9 sílabas e se a quantidade superar este número. Se não houver obediência a este recurso, o verso é denominado livre. Né? Verso livre, né? A gente já viu que é questão de número, não é uma coisa assim, vou escrever do jeito que eu quero, não. Né? Ontem eu escrevi assim, mais ou menos assim. Felicidade é encontrar sentido quando tudo parecia perdido. Foi um momento onde eu estava com alguns sentimentos dentro de mim e escrevi esses versos. Não sei se você sabe, mas eu tenho poesias escritas e publicadas. Então eu posso trazer em uma outra aula, vou colocar para vocês, a subjetividade do eu lírico que me permitiu escrever versos. E aí tem gente que lê e diz, olha, legal, eu entendi. E tem gente que vai dizer assim, não, eu não entendi. Por quê? Porque a subjetividade ela é particular. Às vezes tem pessoas que vão se identificar com determinados versos, com determinadas músicas, não é assim? Cacau, mas por que você está falando música? Porque eu estou falando de poesia. E música é um exemplo assim, bem clássico, tá certo? Eu vou aqui mostrar para vocês uma poesia chamada Soneto da Contrição. Gente, o soneto, ele é aquele doce estilo novo, aquela medida nova que vai ser introduzida lá no classicismo por Sá de Miranda, quando termina o humanismo, tá bom? Só para nós ficarmos bem ligados. Então, o soneto é um tipo de poema que é composto de 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras têm cada uma 4 versos e as 2 últimas cada uma tem 3 versos, tá bom? Então, o que é um soneto? É um poema de 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos ler? Acompanha comigo o Soneto da Contrição. Soneto da Contrição. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto, que o meu peito me dói como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, berçando versos de saudade imensa. Observa aí, ó, meu coração é um vago de acalanto. Aí você tem uma metáfora. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. Observa aí, gente, olha só. Canto vai rimar com acalanto. Eu vou voltar aqui para o primeiro, antes de mais nada. Ó. Tanto vai rimar com encanto, doença vai rimar com intensa. Aí na segunda estrofe, canto vai rimar com acalanto, suspensa com imensa. Aqui já tem uma rima intercalada. A primeira você viu que o primeiro verso vai rimar com o último. E aí eu tenho, não é maior o coração que alma, saudade, calma. E vamos para a última estrofe. É uma calma tão feita de humildade, que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é um poeta já do modernismo, tá, gente? Mas isso não nos impede de apresentar um soneto, que é uma medida lá do classicismo, observar a metáfora, que é uma característica dessa poesia, e fazer essa contextualização para esses 2 mundos que nós vimos. O mundo lá de transição entre a Idade Média e a Era Clássica, e hoje a nossa pós-modernidade.
tá bom? Eu fico por aqui. Compliquei?